Está começando mais uma edição da coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor doutor Francisco Roberto Caporal. No programa anterior, nós falamos sobre o grande debate que vem ocorrendo no Brasil e no mundo sobre a questão da sustentabilidade, sobre a questão também do desenvolvimento sustentável. E uma das coisas que a gente mencionou é que ao longo do tempo, essas expressões, tanto sustentabilidade como desenvolvimento sustentável, vêm sendo usadas de forma equivocada, abusiva, e inclusive muitas vezes que vendem veneno agrícola, que vendem fertilizantes químicos, isso desgastou de uma forma muito importante essas duas expressões. Nos últimos tempos, esse processo vem a essa conversa, sobre a agroecologia. No programa de hoje, conceituar a agroecologia, a falar sobre a ciência, a agroecologia, nós vamos tentar falar algumas coisas do que na verdade não é agroecologia. Embora a gente saiba que a maioria das vezes o uso da palavra agroecologia vem carregado de boas intenções, muita gente fala que se trata de uma vida mais saudável, uma produção agrícola dentro de uma lógica que respeite a natureza, de continuar produzindo alimentos sem degradar o meio ambiente, enfim, uma série de pensamentos desse tipo, como eu dizia, muitos deles cheios de boas intenções. Na verdade, nós não podemos considerar tudo como agroecologia. A agroecologia, como eu dizia antes, esse termo, dessa expressão, essas diferentes interpretações sobre a agroecologia acabam prejudicando a agroecologia como uma ciência, como um enfoque científico que se dispõe a contribuir para a construção ou reconstrução de estratégias de desenvolvimento rural, transição para agriculturas mais sustentáveis. Então, um modelo agroecológico, assim como não se pode confundir a agroecologia com diferentes tipos de agriculturas alternativas que vêm se consolidando ao longo de muitos anos. Desde o início do século XX, pelo menos, muitos tipos de agriculturas alternativas, preceitos dos grupos ou das pessoas que as criaram, e também seguindo determinadas filosofias, determinadas recomendações técnicas. Daí é que existe, uma agricultura regenerativa, agricultura natural, agricultura biológica, agricultura ecológica, permacultura, agricultura de agriculturas alternativas, mas isso não quer dizer que a agroecologia não pode ser confundida com essas agriculturas. A agroecologia vai além da aplicação desses preceitos ou dessas filosofias, incorporando um conjunto de instituição de insumos que existe na maioria desses tipos de agriculturas, ou que é a base desses tipos de agricultura a que eu me referia. Uns é simplesmente uma agricultura pobre, ou uma agricultura que retirou o uso de agrotóxicos, ou uma agricultura que retirou o uso de fertilizantes químicos, por exemplo. Mas isso não significa que estejam sendo usados os conceitos e princípios da agroecologia. Como eu dizia antes, apesar da provável boa intenção do emprego, muito equivocadas, Inclusive tem gente que fala, existe mercado para a agroecologia, ou a agroecologia produz tanto quanto a agricultura convencional, ou vamos construir a agroecologia como um novo modelo tecnológico, ou a agroecologia é um novo modelo tecnológico. Todas essas frases que eu cito como exemplo, elas são equivocadas, completamente equivocadas, porque se a agroecologia
como eu vinha dizendo, é uma ciência, nós não caminhamos em direção à agroecologia. Nem existe um modelo de agroecologia, nem existe um mercado para a agroecologia. Essas confusões são tão grandes que outro dia eu vi uma propaganda que dizia: vamos fazer uma feira de agroecologia. Como tu vai fazer uma feira de agroecologia? Então, mais conceitual sobre o que é agroecologia, tentando demarcar um pouco esse campo a partir do que para nós não é agroecologia. Tudo isso que eu falei até agora não é agroecologia. Essas intercomplexidades. Aliás, como nós veremos no próximo conversa sobre agroecologia, a agroecologia é uma ciência do campo da complexidade. E ela toma, inclusive, conhecimentos de várias outras ciências, de vários outros campos de conhecimento para construir as suas bases epistemológicas. Então, é importante, né, que se saiba, né, que a agroecologia vai iniciar, então, essa reflexão acerca do conceito dessa ciência que é a agroecologia. Boa tarde a todos e até outro dia. Você ouviu a coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor Dr. Francisco Roberto. Dúvidas, sugestões ou comentários pelo e-mail caporalfr@gmail.com. PE